Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, com os arquétipos. Eu não vou explicar aqui o que que é arquétipo, o conceito nesse vídeo. Eu vou contar a minha experiência e o quanto, me conectar com os arquétipos de forma consciente, me ajudou na transformação, pela qual eu passei. Porque eu literalmente, a minha versão antiga precisou morrer para uma nova renascer. Foi isso que aconteceu comigo. A minha versão antiga literalmente morreu e uma nova versão de mim renasceu. E até a minha aparência mudou. Eu vou deixar aqui desse lado aqui, ó, ah, fotos minhas de como eu era quando eu tinha 17 anos. Aí depois, quando eu já havia ganhado meu filho, e eu agora. Eu tô dizendo assim, tanto a aparência física, a minha forma de me vestir mudou bastante. Teve uma grande contribuição, os arquétipos tiveram uma grande contribuição para esse meu crescimento. Em 2019, eu me conectei, apareceu para mim, eu no YouTube, porque nesse período eu comecei a consumir bastante essa rede social aqui e apareceu para mim, a chuvizinho, ó, tá buzinando bem na hora do vídeo. Em 2019 apareceu um vídeo para mim, um áudio subliminar, eu lembro até hoje, arquétipo da Cleópatra. Aí eu olhei assim, áudio subliminar, arquétipo da Cleópatra. Aí eu falei assim, eu cliquei, simplesmente cliquei. E foi a melhor coisa na minha vida que eu fiz. Foi ter clicado nesse vídeo. Aí eu sou muito curiosa, eu começo a ler os comentários para ver o que que as pessoas estão falando daquele áudio. É uma coisa que eu acho que eu comecei a fazer de forma intuitiva e eu vejo várias pessoas fazendo, que tem pessoas que deixam assim nos comentários. Se você também está lendo os comentários para saber os resultados, deixa seu like. Tem muita gente que faz isso nesses vídeos. Tá, mas voltando. Aí eu cliquei e eu comecei a olhar os comentários das pessoas falando. Nossa, eu fiquei mais bonita, eu me senti mais confiante, as pessoas começaram a me notar mais. Aí eu falei assim, como assim um áudio consegue causar isso na vida da gente? E eu falei assim, quer saber? Aí eu li a descrição, aí falava que os benefícios da escuta daquele áudio, que os áudios subliminares nada mais são que como se fosse uma programação que tu está instalando no teu inconsciente, com determinados tipos de afirmações que existe dentro daquele áudio. E aquilo ajudava você a perceber certas coisas, tomar certas atitudes que faz com que você se sinta daquela determinada forma, você ser mais confiante, você se sentir mais bonita, entendeu? São autossugestões através de um áudio, né? Aí eu falei assim, eu vou escutar. Nossa, no terceiro dia de escuta, eu percebi que eu estava muito estressada, irritada, sem paciência nenhuma com meus filhos, zero. E eu estava muito mais exigente com relação à organização, porque eu já sou de natureza assim, gostar das coisas organizadas. E quando as coisas ficavam em desordem, aquilo me irritava de uma forma muito exagerada. A minha reação com relação a isso era muito exagerada. E eu notei isso mais evidente, mais em destaque nas minhas atitudes, quando eu comecei a usar esse arquétipo. Só que depois que eu comecei a me conectar com esse áudio, que era o áudio que, digamos assim, te ajuda a se conectar com essa energia da Cleópatra,
e eu comecei a notar essas coisas em mim. Tipo, digamos assim, alguns defeitos meus realçaram, se mostraram mais evidentes. Aí eu parei de escutar o áudio. Aí eu fui descobrindo outros áudios. Aí eu fui lá pro áudio do arquétipo da sereia. Só que eu comecei a fazer essas coisas assim. O meu foco inicial eu queria ver resultado, eu queria ver os benefícios se ia acontecer comigo o que eu estava vendo no comentário das pessoas no áudio. Só depois, mais para frente, que eu comecei a estudar sobre os arquétipos. Aí eu entendi que aquilo não é só uma ferramenta que tu usa de forma inconsciente. Precisa se conectar com essas energias de forma consciente, tendo um objetivo bem claro na tua mente. E aí então você vai ver os resultados que as pessoas comentam acontecendo na sua vida. Só que no início eu era muito imatura. Eu queria testar para ver se funcionava comigo também, se isso era verdade, entendeu? E sim, eu tive muitos resultados, só que como eu não tinha uma intenção clara quando eu me conectava com essas energias, esses resultados não eram, não se via, eu não via esses resultados permanentes. Eu percebi que logo eles sumiam, mesmo que eu continuasse escutando aquele áudio de forma regrada. Aí eu comecei a estudar, buscar mais, aí eu via pessoas dizendo em alguns vídeos: você pode imprimir uma foto do arquétipo que tu quer se conectar, coloca na sua parede ou coloca no seu espelho. Aí fui numa papelaria aqui perto da minha casa da época, imprimi a imagem, uma colei no meu caderno, outra eu botava na proteção de tela do celular. E assim eu ia, mas sempre com o mesmo objetivo. Eu queria os resultados sem ter um objetivo claro em mente. Para que eu queria aqueles resultados? O que eu ia fazer com esses resultados? Era só por ter, entendeu? Eu estava querendo só para me testar. Não tinha um propósito. Aí eu continuei com o passar do tempo. Teve épocas que eu parei de usar, só que logo eu senti falta. Eu senti falta porque eu percebia que certos arquétipos, eles potencializavam qualidades que eu tinha. Quando eu olhava assim ao meu redor, depois de um tempo, eu olhava, nossa, olha o que eu fiz. Eu nunca tinha feito algo assim. Eu vou dar um exemplo. Eu abri um negócio de... eu vendia doces. Aí eu criei um nome, aí eu comecei a mexer, aprender a mexer com logomarca, comecei a mexer no Canva e eu comecei a desenvolver novas habilidades. Vários arquétipos contribuíram para mim me mover, entendeu? E desenvolver outras habilidades. E eu até hoje eu me conecto. Se vocês notarem, eu tô conectada muito com esse arquétipo, o arquétipo do dragão chinês. E essa arte fui eu mesma que criei. Eu vou mostrar para vocês uma placa que eu faço aqui no meu ateliê, porque eu trabalho. Eu gostei tanto de me conectar com os arquétipos que eu desejei expressar eles eu chamo de arte. Para mim, é arte digital, mas para mim é aquilo que eu imaginei na minha cabeça quando eu olhasse para uma placa, porque eu procurava as imagens na internet e eu olhava assim, ai, não era aquilo que eu queria, sabe? Mas eu chegava ali num meio termo e eu sempre imaginava uma imagem que, quando eu olhasse, eu a imagem me prendesse. Sabe quando tu olha para uma imagem e tu fica presa nela? Então tu se conectou. E era isso que eu queria. Aí, conforme eu fui passando, eu fui desenvolvendo talentos que eu nem sabia que eu tinha. E agora, depois de todo esse tempo, eu consigo, eu mesma, crio as minhas próprias artes, inspirada no arquétipo que eu quero me conectar no momento, e ela vira um produto da minha loja autoral. Eu vou te mostrar, é a mesma arte que está aqui nesse brinco, que eu também faço aqui do meu ateliê,
que eu tenho brincos que são uma coleção dos arquétipos. Aí eu quero mostrar para vocês, porque essa placa ficou maravilhosa. Quando eu terminei de criar essa arte, eu não consegui, eu fui na hora fazer a placa física para botar aqui no ateliê e eu botei aqui, tá, ela fica bem aqui na minha frente, onde na minha mesa, onde eu gravo, e eu fico olhando para ela. Ela passa uma sensação de força. Ela, como é que eu vou explicar para você? Esse arquétipo, quando eu me conectei com ele, ele me traz a ordem de novo. Se eu começo a ter pensamentos negativos, ou quando eu começo a pender para esse lado, ou eu ficar desanimada, eu venho aqui, sento e olho para essa placa. Ela me restaura. Deixa eu parar de suspense e mostrar a placa para vocês. Aqui, ó. Assim vocês conseguem ver melhor. Olha que maravilhosa essa placa. Eu acho que assim vocês conseguem ver melhor o verde da placa. É um dragão chinês branco. E os olhos dele, deixa eu botar aqui pertinho, ó. E eu fico olhando assim para essa parte aqui, me conectando. Aí e até hoje eu faço, voltando, né? Mostrei a placa. Então, e tudo isso, os arquétipos, eles contribuíram, só que conforme foi passando o tempo, eu comecei a utilizar de forma mais consciente, porque acho que nos 2 primeiros anos eu me conectava com essas energias de forma muito imatura, e agora não. Agora eu consigo organizar, tá? Eu vou me conectar com essa energia. Por qual propósito? O que eu quero ao me conectar com essa energia? Aí eu escolho um determinado arquétipo e eu faço uma placa, eu coloco no celular e eu vou vivendo a minha vida. Eu organizo o que eu preciso fazer. E eu já notei que toda vez que eu anoto no papel, eu não tenho nada organizado assim. Eu sou muito organizada em questão do ambiente, mas quando eu vou escrever as minhas ideias, as coisas que eu preciso fazer, eu só preciso ter papéis aqui em cima da minha mesa. Ó, vou mostrar para vocês. É cheia de papel assim, ó. Ó, ó, tá vendo? Papéis. Deixa eu tirar aqui. Ó, aqui. Isso, ó. Cheia de papéis, ó, que eu vou rabiscando de coisas que eu preciso fazer e eu deixo sempre perto de mim. Aí eu sento na mesa, olho, leio alguns decretos e começo a ver o que eu preciso fazer. Aí eu escolho uma coisa, sento, faço e depois eu desfoco disso e vou fazer outra coisa, porque eu trabalho em casa, eu sou mãe de 2 filhos, um de 17 e uma filha de 7 anos. Então, aí eu tenho que cuidar da casa, aí eu faço as minhas artes, trabalho na minha loja de arte, aí eu tenho esse canal também que eu falo da minha vida, da minha transformação, da minha percepção com a criação da minha realidade, eu venho e compartilho com vocês. E eu precisava trazer para vocês que os arquétipos eles contribuíram para que eu chegasse até aqui. E eu vou trazer também outra foto que eu lembrei agora, uma foto minha de uma época que o meu cabelo ele ficou bem ralinho. Eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu me dei conta, eu tava com bem pouquinho cabelo. E eu sempre fui uma pessoa que tive muito cabelo, sabe? Muito cabelo, cabelo que não acaba mais. E quando eu me dei conta, quando eu percebi, eu tava com o cabelo ralo. Porque eu estava passando por vários momentos de transformação, de morrendo para a versão antiga minha e me tornando outra pessoa. E quando tu passa por esse processo, emocionalmente, eu fiquei bastante abalada.
Eu não posso dizer se acontece isso com todas as pessoas, mas comigo, emocionalmente, isso me abalou muito. Porque dói, é como se tu estivesse arrancando uma casca para deixar a outra pele assumir. E os arquétipos, nesses momentos em que eu passei, que foi desafiador na minha vida, eles contribuíram muito na minha autoestima, para que eu conseguisse me olhar e me ver mais bonita, para que eu conseguisse, eu vou passar um lápis no olho, eu vou passar um batom. E eu passei por um processo que foram 7 anos aonde eu pouco via resultado das ações que eu fazia. Foram 7 anos, longos 7 anos. Eu já não estava aguentando mais, porque eu pensava assim, eu preciso ver um resultado. E esse era o meu erro. Eu tinha colocado que eu precisava ver um resultado. Acho que demorou tanto para mim perceber os resultados, porque a minha mente estava focada num algo grandioso. Só que nem eu sabia o que era esse algo grandioso que eu queria alcançar. Mas uma coisa eu sabia, eu queria uma vida melhor para mim, para meus filhos, para minha família. Eu queria estar num lugar melhor. Eu ainda eu ainda estou no processo de ir para um ambiente melhor. Mas muitas coisas eu percebi a mudança. Sim, depois de 7 anos, a mudança externa eu consegui ver a grande mudança que poderia sinalizar uma mudança significativa, não uma grande mudança, mas uma mudança significativa, entendeu? Eu nunca esperei assim, ó, vai acontecer algo grandioso do nada. Hoje eu não tenho mais essa crença, entendeu? Mas na época eu pensava assim, que eu não esperava algo tão grande, mas eu queria ver uma mudança que, não, agora sim, eu consegui ver uma mudança relativa que compense todo o sacrifício e esforço que eu fiz. Era assim, com essas palavras que eu pensava. Só que eu entendi que o tempo que demorou para mim, que nem foi 7 anos, para mim perceber, eu percebi muito rápido quando eu comecei a focar em mim, quando eu comecei a olhar para dentro, quando eu comecei a observar o que acontecia na minha mente, o que eu estava sentindo com relação às coisas que eu estava interpretando, a forma que eu estava interpretando uma determinada situação. Tudo isso, tudo isso. Eu precisei ser firme em certos momentos que, para mim, aquilo foi muito desafiador. Muitas pessoas podem achar que na época eu fui ruim, grossa. Talvez eu possa até ter sido, sabe? Mas eu precisava, chegou um momento que eu precisava ficar sozinha, porque eu não podia ter contato com mais ninguém, porque eu precisava olhar. Estava tão desafiador o que eu estava passando que eu decidi, de uma hora para outra, não, eu preciso olhar para mim e ver o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado. Eu achava que eu estava fazendo alguma coisa de errado, mas não, era uma transformação que estava acontecendo, entendeu? Eu precisava mudar e eu precisava passar por determinadas das experiências para mim tomar atitudes diferentes. Então a mudança acontecer. E eu procurei aqui no YouTube, ou para ver se eu achava alguém que falasse sobre isso de forma mais clara, que eu conseguisse entender com a consciência que eu tinha na época. E eu não encontrava. Então, os arquétipos eles contribuíram muito e ainda continuam contribuindo. Se eu cheguei até aqui onde eu estou, que para mim eu cheguei muito longe perto da onde eu estava no início, para agora onde eu estou, eu cheguei muito longe. Para muitas pessoas pode ser, nossa, mas nem é tão grandioso. Nossa, para mim é. Porque quando eu olho para dentro, a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu ainda estou me tornando, porque eu estou num processo. Eu já aviso para vocês, quando vocês levar o autoconhecimento a sério, é um processo até o fim.
Tu tem que estar sempre se desenvolvendo, olhando para dentro de você. Fora, é só o reflexo do que está dentro. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com que você convive hoje, a maneira que elas agem com você é só o reflexo do que você está projetando nelas. E elas estão manifestando isso. Você precisa olhar para dentro. Isso os arquétipos contribuíram muito para me levar ao entendimento de que eu preciso olhar para dentro. E para mim olhar para dentro, eu preciso estar no agora. Eu preciso estar no presente, com a minha atenção no presente. Sem celular, no silêncio. O silêncio, quando as pessoas falam, fica em silêncio. Isso tem uma explicação. No início, para mim, era difícil. Eu tentava meditar, minha mente parecia que estava tocando um show de pagode. Estava tocando um carnaval ali, uma escola de samba passando dentro da minha mente, porque não parava. Eu não conseguia, eu levantava, às vezes, eu tentei fazer aquelas rotinas loucas de levantar 4:30 da manhã, que hoje eu não consigo mais. Não consigo. Com a rotina que eu tenho hoje, eu não consigo. Mas para mim, eu não levanto tarde. Eu levanto antes das 6. Mas aquela rotina louca de levantar 4:30, eu não consigo mais fazer aquilo. Então, uma das coisas mais valiosas que eu continuo praticando, e eu estou descobrindo coisas inacreditáveis que acontecem dentro de mim e que eu estou precisando direcionar essas interpretações, esses pensamentos que vêm a mim, eu preciso ficar direcionando para mim criar outro tipo de realidade. Ontem mesmo eu vivi uma situação, ontem à noite, e que eu interpretei uma situação de determinada forma e me veio o mesmo sentimento que me era familiar, que eu senti a sensação física, como se fosse um choque dentro de mim, sabe? Eu senti rejeição, eu me senti rejeitada. E só que eu já estava consciente do que estava acontecendo quando eu comecei a sentir a sensação. E eu comecei a direcionar a minha mente. Não, você pode estar interpretando de forma errada, equivocada. Você não tem todas as informações. Você não precisa se sentir assim. Quem disse que você foi rejeitada? Você que está interpretando dessa forma. E eu comecei a conversar comigo mesma dentro da minha mente, para direcionar a minha atenção, a minha observação para algo que fizesse mais sentido do que interpretar aquilo e tentar resolver aquilo na hora. Esse é o erro. Esse era o erro que eu vinha cometendo e que eu ainda cometo. Eu cometo ainda esses erros, mas cada vez menos, porque eu estou observando. Então, a coisa mais valiosa que os arquétipos fizeram por mim foi eu conseguir me tornar consciente de que eu precisava me auto-observar. Então, esse é o meu relato sobre essa conexão que eu descobri lá em 2019 com esse conhecimento dos arquétipos, esse entendimento que eu já fazia, eu já utilizava, eu já me conectava com essas energias, mas sem saber. Teve uma época da minha vida que eu usava uma correntinha onde eu tinha uma chavezinha. E eu estava me conectando com o arquétipo da chave e nem sabia. E realmente, aquela conexão que eu fiz inconsciente, ela trouxe uma mudança muito relativa para minha vida, que eu mudei de estado. Eu morava num estado e eu me mudei para outro. E foi uma mudança que, para quem nunca tinha viajado, saído do estado aonde morava, a primeira, quando eu me conectei com o arquétipo da chave, acho que não deu 6 meses, eu já estava em outro estado. E hoje eu tenho aqui o sol. Depois que eu comecei a. Esse é um arquétipo fixo meu, o sol. Depois, quando eu comecei a me conectar com esse arquétipo, nossa, eu consegui destravar várias coisas da minha vida.
comportamentos, ações que eu precisava ter e eu não tinha coragem. Me ajudou muito. E eu espero que esse vídeo longo, né, que se deixar aqui eu fico falando. Tem, tem muitas maravilhas que os arquétipos trouxeram para minha vida, me ajudaram. Essas conexões que eu fiz ao longo desse tempo me ajudaram. Então, se deixar, eu fico aqui falando, tagarelando sem parar. É só um relato da minha experiência até agora com os arquétipos. E deixa aqui nos comentários para mim saber como foi a conexão de vocês com os arquétipos, como que aconteceu. E se vocês tiveram resultados, quais resultados? Eu vou adorar, porque eu adorava ver os resultados que eu via nos áudios subliminar que eu escutava, eu adorava ver as pessoas contando os resultados. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade aqui para deixar o relato dos resultados que vocês tiveram com os arquétipos na vida de vocês. Essa conexão que vocês experienciaram, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um like, escreve aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais experiências minhas com um determinado arquétipo. Eu falo de um só. E deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal se a sua energia se conectou com a minha, tá bom? Um abraço.